Eu sei que muita gente não acredita em recessão. O Igor Delamay, né, que é o meu amigo, ele falou assim, os Estados Unidos não está em recessão. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu sei que ele fala assim, tecnicamente não está em recessão, mas na verdade eles mudaram a nomenclatura do que é recessão, né? Recessão seria dois trimestres consecutivos negativos no PIB, né? E os Estados Unidos teve isso ano passado. Lógico que o terceiro e quarto trimestre, beleza, fecharam um pouco positivo, fecharam positivo, então isso seria sair da recessão, digamos assim, mas na verdade o que está se desenhando é que a gente vai ter, na minha opinião, um ciclo de baixa estendido. Então, respondendo a pergunta já do título, para mim o bear market não terminou, ele está apenas na metade do caminho. Eu ainda não estou vendo o desespero da galera, e enquanto não acontecer o circuit breaker, eu não acredito que seja o fim do bear market, tá? Eu ainda não estou acreditando em pouso suave, ainda não. Eu acho que o reflexo dessas baixas, dessas perdas financeiras vai acontecer agora. E aquilo que está acontecendo no Brasil, né, que nem a Americanas, descobrindo um rombo ali de mais de 20 bilhões de reais. Aí a outra, agora que eles estão falando, a Ambev. A Ambev também parece que tem um rombo aí, né? Até quero dar uma olhada aqui nessa informação aqui, ó, briga de bar. A suspeita de cervejaria sobre o rombo bilionário da Ambev. Então a Ambev também pode ter 30 bilhões de reais que foram perdidos através de manobras tributárias por parte das empresas de bebidas. Nós também temos aqui a Oi. Se você for olhar a Oi, né? Então, as notícias em relação à Oi, né? Que começaram a derreter aí 31%. Então, esse movimento de recessão que está acontecendo agora no Brasil vai acontecer com as empresas americanas também. Então, a gente vai poder ver rombos de empresas e quebradeira de empresas. Bom, vamos lá para os gráficos, pessoal. Bora para os gráficos, tá? Vamos lá. Gráfico na tela, pau na máquina. Olha só que interessante. Que gráfico é esse aqui? Que gráfico vocês acham que é isso daqui? Qual gráfico vocês acham que é esse daqui? O gráfico aqui, ele é a continuação do movimento de alta. Então, nós temos aqui um canal de alta. No quê? Qual é esse gráfico aqui? O total. Porra, mas total do quê? Total do valor do mercado de criptomoedas. Quantos dólares as pessoas estão depositando e investindo em criptomoedas agora? Se a gente acompanhar o canal de alta, e na minha opinião nós vamos, a gente vai bater o teto desse movimento de alta em 1 trilhão e 200 bilhões, ou seja, ainda temos espaço para continuar subindo o total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá, pessoal? Então a gente está em tendência de alta, eu acredito que a gente precisa ainda se manter exposto nas criptomoedas, pelo menos ainda possivelmente até final de fevereiro ou na virada entre março e abril, porque eu acredito que nós podemos, entre 1 a 2 meses, ainda ter um pullback mensal, tá? Então, o que a gente está vendo agora é uma acumulação lateral para o preço continuar subindo e para o tamanho total do mercado de criptomoedas ficar mais valioso. Com isso, altcoins e criptomoedas em geral tendem a se valorizar. O grande problema, o grande risco, mas que eu acho que vai demorar para acontecer e vai lateralizar nessa região, é o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Não acho que vai ter uma grande porrada para baixo agora. Pelo menos eu espero que não. Tá? Eu espero um fechamento mais água de salsicha, um fechamento mais neutro para essa semana. E ele tocou a resistência que eu comentei com vocês, que é para mim a resistência mais importante, que precisa se transformar em suporte para manter uma estrutura de alta semanal por mais tempo. Então, o S&P 500 é o que vai ditar para mim se nós vamos ter um trimestre de alta, ou seja, ficar subindo por mais 2 meses, ou se a gente vai ter mais 4 meses de alta, ou seja, um semestre de alta. Então, para mim, eu gostaria muito de ultrapassar os 4.200. A questão toda é, eu não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque essa é uma região de defesa do MACD semanal. Então, o que eu acho que vai acontecer no S&P 500 é que a gente vai bater topo, a gente vai se manter por um tempo acima dos 4.200, mas ele vai se manter por um tempo até conseguir por algumas semanas fazer a reversão. Então, eu acredito em um movimento parecido com isso daqui para o S&P 500. Tá? E durante essas 8 semanas em que ele vai fazer a construção desse topo semanal, eu acredito que a gente vai poder ver o mercado de criptomoedas subir até a gente completar o MACD semanal do S&P 500 abaixo do nível da água. Tá? Então lembre-se aquilo que eu comentei, eu acredito que ele vai colocar aqui para fora, vai sair um pouquinho para fora e depois vai entrar novamente. Na minha opinião, os preços vão cair numa velocidade maior do que o MACD vai fazer depois uma reversão majoritária, porque eu acho que vai vir empedrada depois, justamente principalmente entre junho e julho, tá? Então, se a gente continuar subindo até junho e julho, eu acho que a pedrada vai começar a partir de agosto em diante. Se a gente já fizer a reversão trimestral, a pedrada, então, vai vir entre março a abril. Então, na virada entre março e abril, se o S&P 500 retornar abaixo do nível 4.200, depois dele subir e se manter por um tempo acima dos 4.200, se ele perder esse suporte de novo, na minha opinião, ele vai abrir uma nova grande pernada de baixa, tal como aconteceu em 2008. Ou seja, formação de topo duplo, né, com bull trap. Então ele fez um pivô de alta, ele consolidou esse pivô de alta, está tentando fazer o fechamento abaixo do nível da água.
Então eu acho que ele vai subir agora por algumas semanas, ou o S&P 500 vai relaxar, né, vai ficar mais lateral, vai formar o topo, esse topo provavelmente vai superar os 4.200 por algumas semanas, e na minha opinião ele vai voltar abaixo do nível de 4.200, porque eu acredito que vai vir quebradeira pela frente ainda esse ano, tá? Isso é uma especulação minha com base naquilo que eu vi nessa entrevista desse senhorzinho, tá? Porque ele manja muito mais do que eu de economia. E, para mim, ele falou muitas verdades ali. Ele falou muitas verdades, principalmente a partir de insolvência. Então, nós temos aqui topo duplo, topo mais baixo no nível da água, e basicamente é isso. Certo? O DJI, pessoal, também vem aí batendo um pouquinho de resistência. Nós temos ainda quedas nos títulos do governo americano, isso é positivo por enquanto. Por enquanto está tranquilo. Dólar também caindo é bom para nós. Mas em um momento vai fazer essa reversão, tá, pessoal? Microsoft subindo legal, é o que está conseguindo manter uma estrutura interessante, segurando. Apple também, então tá bem tranquilo. O Google, deixa eu pegar aqui, o Google também está batendo retração de Fibonacci, então nós ainda temos espaço para continuar subindo no Google também, tá, pessoal? Muita gente está comprando o Google ainda. Nós temos a Amazon também subindo legal, então tem gente comprando também. E vamos lá. Pessoal, vão deixando o like aí. Mesmo se a live tiver uma bosta, vai deixando o like aí para ajudar e fortalecer o canal, tá? Bitcoin, então, é dia da praia. Pessoal, aí, na minha opinião, ainda tem espaço para subir mais. Não venderia Bitcoin agora nem Ethereum. Eu deixaria ele realmente chegar na região dos 26 mil dólares a 25 mil dólares. Até a região da metade aqui, até a região da linha 0 do MACD, para depois voltar a cair. O Ethereum é a mesma coisa. Acredito que ele vai continuar subindo. Na minha opinião, o Ethereum pode chegar até 2.500 ainda nessa alta trimestral, se ele entregar essa alta trimestral de verdade, como eu estou especulando. Cardano também pode vir para retração de Fibonacci 0,78. Eu quero falar também de uma outra que eu não adicionei na lista aqui, que é a Polkadot, tá? Então a Polkadot, pessoal, ela vem sendo a que vem mais se fortalecendo e vem crescendo bem. A DOT, o USDT. Então a Polkadot, pessoal, vem crescendo legal e ela tem um potencial de crescimento maior do que essas que eu citei anteriormente, porque ela teve uma queda mais forte, né? Então ela teve uma queda mais forte, ela está com uma dívida de entregar mais alta, ou seja, ela já caiu do seu topo histórico 92%, já é uma queda bem interessante. E ela já caiu mais 50%. Então, o pullback dela tem que ser a ser mais forte. Então, no momento, nessa semana também, além de eu comprar Ethereum, eu vou comprar agora também Polkadot ao longo dessa semana, porque eu acredito que ela pode chegar nos 12 dólares por unidade, tá? Então, até ela chegar no MACD 0 semanal, eu acho que ela vai entregar alta ainda. Alta trimestral. No mínimo, alta trimestral, o ideal, alta semestral. Semana que vem, espero uma semana um pouco mais tranquila. Deixa eu dar uma olhada aqui no BTC. Sem grandes impactos financeiros, mas com tranquilidade, da gente ficar um tempo nos níveis superiores aqui. Gráfico diário, topos e fundos ascendentes, na minha opinião, ele vai fazer a manutenção da alta, ele pode fazer o rompimento forte até os 26 mil dólares, tá? Na retração de FIBO, né? Chegando em 25.400 em diante, ele vai começar a sofrer resistência e vai ter gente vendendo e realizando lucro, tá? Tem muita gente que vai realizar lucro em Bitcoin nos 25.500 até no máximo 27 mil dólares, tá? Se ele conseguir chegar até lá. Por quê? Porque ele vai começar dos 25.500 a bater muita resistência. Ali que ele vai consolidar essa curva desse pullback que vocês vão enxergar aí, que ele vai acontecer a fazer. Ele vai fazer agora, né? No final de semana, espero tranquilidade, espero o mercado tranquilo, espero que o payroll venha com dados interessantes, venham com dados de neutros, de neutralidade, para a gente ter um final de semana tranquilo e poder prover liquidez em DeFi, e principalmente para quem é membro do canal vai conseguir enxergar isso, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu espero ainda que o mercado suba um pouco mais. Eu espero tanto o S&P 500 entregando um pouquinho mais de alta antes de fazer o topo duplo. E mesmo que ele faça o topo duplo já agora e lateralize, eu aguardo pelo menos uma alta nas próximas semanas até que o tamanho de mercado do total de moedas, de criptomoedas, suba por um nível de 1 trilhão e 20 bilhões, tá? 1,20 trilhões de dólares antes de começar a recuar e cair. Passar dessa região acho improvável, tá? Porque nós temos uma grande resistência nessa região. E depois eu acredito que ele vai vir buscar a liquidez bilateral abaixo, derretendo violentamente. Então essa alta aqui, ela está nos finalmente, tá? Eu vou ficar comprado e manter exposição em criptomoedas nesse momento para tentar capturar esse movimento de alta até ele bater essa primeira resistência de 1,20 trilhão. Quando ele chegar em 1,20 trilhão, eu vou planejar, vender e realizar praticamente 100% do lucro para depois captar um movimento ou de pullback ou de queda e depressão do mercado caso a quebradeira comece a ficar generalizada a partir de meados de março a abril ou junho e julho. Tudo vai depender do dia a dia, da forma como o mercado vai continuar crescendo. Por último, antes da gente fechar, vou trazer aqui os dados da Nasdaq, tá, pessoal? Então, na Nasdaq, ó,
Ele fez e completou um pullback bem longo, bem forte de alta. Isso é muito positivo. Só que como ele está entrando em verticalidade, eu acredito que ele vai bater resistência nesse suporte aqui. Tá? Então a Nasdaq, na minha opinião, ela já está chegando num nível de risco muito grande. Ou seja, ela tem espaço ainda para subir um pouco mais. Eu acho que ela vai chegar até os 13 mil a 14 mil pontos. Não superando essa região, na minha opinião, ele vai abrir um novo movimento de onda de baixa. Então, seja ou só pullback, né? Ou seja movimento, né, mais tranquilo, que seria um pivô de alta de longo prazo, né, que realmente faria o semanal retrair um pouquinho com uma realização de lucro, ou seja, iniciar um movimento de baixa muito forte. Então eu acredito, por exemplo, que dependendo de como vai ser essa insolvência de algumas empresas americanas, mesmo com a contração econômica tendo o seu aperto diminuído no acelerador, né, ou pisada no freio a partir do Fed, eu acredito que a gente pode ainda ter um pouco de problemas, porque nós estamos ainda com espaço para subir no MACD semanal, mas ele está bastante complexo aqui, ele está bastante distante ainda, então ele tem um espacinho ainda para subir mais e ter mais alta para Shente, tá? O dia de hoje eu não me preocupo com quedas muito fortes, por enquanto, né? Então acredito que ele está em tendência de alta e por enquanto vale a pena se manter exposto nas criptomoedas em geral. Pelo menos até ali março, abril, a gente vai ver como é que ele vai evoluir para o MACD. Última coisa importante é o gráfico mensal, tá, pessoal? Então, o gráfico mensal, ele explorou, então, ele fechou o movimento de barra de engolfo de alta. E nesse momento, então, eu especulo e espero que nos próximos 2 meses, né, com o conjunto dos próximos 2 meses, a gente chegue na região, então, 0,38 de Fibonacci, dessa grande onda poderosa aqui, mensal, tá? Então, o que a gente vai chegar, eu espero que a gente chegue até os 28 mil dólares, pelo menos, 0,38 de Fibonacci a 0,5. 0,38, eu acho que a gente chega se for um trimestre de alta. Se for um semestre de alta, ele vai chegar em 32 mil a 39 mil dólares por unidade o Bitcoin até metade do ano, se repetir 2019, tá? E até o nível 0 do MACD. Aí é que tá o detalhe. Se for trimestral a alta, a gente vai parar lá nos 28 mil dólares, tá? Se for a 32 mil, né? Se for semestral, vai ser entre 32 a 39 mil dólares por unidade, tá? Ou 38 mil dólares por unidade, 38.500, enfim. Aqueles valores que eu estou comentando já desde ontem.